Bom dia, amados e amadas do Senhor. Nesta manhã assim maravilhosa, assim, junto com vocês, queridos e queridas do Senhor, quero estar fazendo o nosso estudo do livro de Salmos, que hoje, queridos e queridas, é o Salmo capítulo 3. E quero desde já agradecer a presença do nosso doce Espírito Santo de Deus, né? A presença também de vocês junto comigo neste estudo, para aprendermos mais de Deus, né? Que também assim, antes mesmo de eu passar a mensagem para vocês, queridos, Deus também assim, ele fala fortemente ao meu coração. Então assim, eu quero passar para vocês o quanto alegra o meu coração tá passando esses estudos, porque como Deus trouxe ao meu coração para eu fazer esse estudo, que estamos aprendendo juntos, e aí eu coloquei assim para fazer essa mensagem junto com vocês, porque vocês, amado, pode acreditar em Deus. Vocês estão me dando forças para eu estar dando continuidade aos estudos, para vocês estão me dando forças também para estar aprendendo junto com vocês. Eu vou falar um pouco do testemunho para vocês, querido. Eu já tenho anos na presença do Senhor. Desde 2000 eu estou na presença do Senhor. Então, se eu não me engano, de 2 anos para cá, amados, que eu vim levar as coisas de Deus a sério. Então, assim, isso não, que não seja o caso de vocês. Vocês podem se converter hoje e já levar a palavra que diz a verdadeira conversão com Deus. Porque precisamos, querido, ser convertidos de verdade na presença do Senhor. E antes de começar esse estudo, queridos, eu quero assim agradecer a presença de vocês, porque junto com vocês, cada vez mais e mais eu venho aprendendo de Deus, né? Eu tenho lido mais a palavra de Deus, eu tenho me entregado mais a Deus e lendo a palavra de Deus tem me alimentado bastante. Então, assim, de como eu falei, de 2 anos para cá, eu vim me aperfeiçoando mais na presença do Senhor, né? Tendo a verdadeira conversão, de seguir de corpo, alma e espírito na presença de Deus. Então, assim, queridos, eu tenho assim visto e sentido tão a presença de Deus, que assim eu quero agradecer que a ajuda de vocês, que vocês, amados, dê crédito, absorvam a palavra de Deus, porque eu tenho sentido tanto a doce presença do Espírito Santo de Deus, a paz que Deus tem colocado ao meu coração. Então, assim, amados, vamos tomar posse da palavra de Deus, vamos apegar mais a Deus, né? Porque é tão gostoso se firmar com o Senhor. Então, assim, tem muitos cristãos, amados, eu não estou assim apontando nem julgando, mas tem muitas pessoas que estão em cima do muro. O que significa isso? É estar cocheando entre dois pensamentos, né? É um pé no mundo e um pé na igreja, na presença de Deus. Então, assim, vamos ter essa verdadeira conversão, né? Sermos verdadeiros convertidos, né? De estar indo para a igreja, de estar orando, de estar louvando a Deus, de estar levando a mensagem às pessoas, né? O que Deus tem feito nas nossas vidas, vamos testemunhar que a nossa vida venha a ser como um cheiro suave as narinas do Senhor e bom testemunho para quem está à nossa volta. Amém, amados? Então, assim, esse salmo, ele diz assim, o 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando Davi ele fugia de diante do seu filho Absalão, porque Absalão é uma história grande, amados. Está lá no livro em que conta a história do rei Davi, em que Davi passou muitas coisas na vida dele,
mas Davi, ele não desistia do Senhor. Davi, ele tinha um coração aquebrantado diante de Deus. Ele pedia perdão a Deus de coração. Então, assim, esse filho de Davi, ele havia traído Davi. Então, assim, esse salmo é uma forma de oração a Deus, de clamor, de petição. Então diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo, seja a tua bênção. Amém? Aqui no estudo, queridos, diz assim: multiplicado os meus adversários, no verso 8 que fala. Então, aqui quer dizer, este salmo é um lamento diante de Deus, que diz assim que quase uma terça parte dos salmos pertence a esta categoria de lamentos, né? Então, o conteúdo básico de um salmo de lamento consiste em um fervente invocação a Deus, uma descrição da aflição, sofrimento, injustiça que o crente, né, o ser humano, ele sofre, uma afirmação da confiança do crente em Deus. Esse salmo traz para mim e para você, amados, que nós venhamos em meio a sofrimento, às adversidades da vida, que nós venhamos invocar a Deus, suplicar por socorro, né? E aqui é uma expressão também de louvor e ação de graças, né? Os salmos é clamor, é louvor, é invocação, envolve muitos sentimentos. Então, assim, amados, o grande número desses salmos de lamento ou elogíacos na Bíblia indica que Deus quer que nós venhamos invocá-lo em tempos de necessidade, seja lá de necessidade ou aflições. Também aqui ele chama para a gente ler, queridos, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, Hebreus. Vamos ver o que aqui diz Hebreus 4,16. Como é um estudo, né? Então a gente dá uma passeadinha na Bíblia. 4,16 que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então, seja lá que tempo for esse, amados, né, que o tempo que nós venhamos estar vivendo diante de Deus, seja tempo de alegria, seja tempo de tristeza, seja tempos de angústias, Deus quer de mim e de você que nós venhamos confiar nele, entregar a nossa vida nas mãos dele, né? E que Deus, assim, Ele com infinita misericórdia, nos ajude e nós achamos graças no Senhor. Então temos que chegar à verdadeira conversão das nossas vidas para termos essa graça do Senhor. Amém? Continuando aqui o estudo, diz assim, tu, Senhor, és um escudo à minha glória. Aqui o crente, servo temente ao Senhor, que vive segundo a vontade de Deus. Quando fala segundo, é porque primeiro nós vivemos a nossa vontade, né? Segundo, que sempre é a vontade de Deus. Então nós temos que escolher viver segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? Mas que se acha sobre aflição e oposição, que pode invocar a Deus na confiança de que Ele agirá em seu favor. Então, aqui, em meio às aflições, precisamos
invocar ao Senhor e saber que Ele ouve a gente. Então, aqui fala segundo o seu divino propósito. Escudo refere-se aqui, o escudo que fala, refere-se à proteção divina. Deus é o escudo, como foi o escudo de Abraão, ele é o nosso escudo também. Deus é a glória do crente, Deus é a glória do servo temente ao Senhor, no sentido de que sua presença, comunhão, ajuda o nosso maior bem. O versículo também 5 diz que eu me deitei e dormi. O que esse salmo quer dizer? Que o crente que com fervor busca a Deus, que sempre confia na sua fidelidade, na confiança de que Ele o ouve, pode deitar-se em paz e dormir seguro. Deus o sustentará e concederá a sua graça, inclusive durante o sono. Enquanto nós estamos dormindo, Deus, Ele vela o nosso sono. Ele nos protege quando nós deitamos e dormimos em paz, acordamos, porque o Senhor nos sustenta. A cada dia, querido, Deus nos sustenta. Então, assim, voltando cá à história do começo que eu falei para vocês da história do rei Davi com seu filho Absalaão, esse filho ele vinha traindo o rei Davi para tomar posse do seu reinado. Mas aí Deus honrou Davi e Davi conseguiu. Então, assim, este salmo é um lamento que o rei Davi faz a Deus em meio à sua adversidade, a aflição que ele passou por aquele filho, né, em que se revoltou contra ele. Então, amados, isso é uma história para depois, lá na frente desse estudo, vamos depois entrar nessa história, mas hoje o que o Salmo quer trazer para mim, para você, é que meias aflições da vida, nós venhamos, seja lá que momento nós estivermos, seja de aflição, seja de tormento, seja de dor, seja de alegria, seja lá qual sentimento você tiver no momento, nós devemos buscar a Deus, nós devemos clamar por Ele, acreditar na providência divina. Então vamos buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz: busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Querido, nós temos a oportunidade de termos a palavra de Deus para nos ensinar, para nós buscarmos conhecimento, sabedoria e discernimento da parte de Deus. Vamos nos doar mais para Deus, vamos aprender, vamos nos deliciar da palavra de Deus, vamos ter essa verdadeira conversão. Amém, queridos? Assim eu deixo essa mensagem do dia de hoje, esse estudo maravilhoso, e que assim o Espírito Santo venha cada vez mais e mais falar aos nossos corações e que venhamos aprender mais e mais dele. Amém, amados? Assim eu agradeço a presença, a atenção de todos vocês. É o que eu oro agradecida no nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Amém, queridos e queridas do Senhor? Deus abençoe.